Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre as escolas holandesas que vão reabrir agora a partir do dia 11 de maio. E o que significa isso para as crianças e para as famílias? Bom, na última coletiva de imprensa do primeiro-ministro, do ministro-presidente holandês, o Mark Rutte, ele disse que as escolas podem reabrir, escolas e creches, escolas primárias, ou seja, de 4 a 12 anos, podem reabrir em dias inteiros, mas com grupos menores, isso a partir do dia 11 de maio. O que significa? Por exemplo, na escola dos meus filhos, o que vai acontecer? As crianças vão 2 vezes por semana na escola, 2 dias por semana, e a quarta-feira não tem aula, e 2 dias eles recebem thuisonderwijs, que seria a escola em casa. A gente vai continuar com o homeschooling 2 vezes por semana. Bom, as escolas também estão tomando algumas medidas necessárias, né, para voltar a funcionar no dia 11. Então pensa, por exemplo, como rotas especiais para deixar e levar as crianças na escola, as portas, as saídas de emergências que vão acabar sendo usadas para isso, horários diferenciados por grupo, isso tudo para evitar aquela aglomeração de adultos, de pais na porta da escola. As crianças não precisam manter 1,5 metro de distância entre elas, mas precisam sim manter 1,5 metro de distância dos professores. Como isso vai ser na prática, também não sei. Na questão da limpeza, empresas profissionais especializadas em limpeza devem fazer a limpeza das escolas com mais frequência. Além disso, lugares públicos, por exemplo, objetos públicos, uma maçaneta, um interruptor de luz, as portas das escolas, isso tudo deve ser limpado também com mais frequência para evitar contaminação. As atividades extras estão canceladas, então, por exemplo, imagina uma apresentação de final de ano, né? A gente está chegando no final do ano letivo aqui, começo de julho, começam as férias de verão na região de Amsterdã, então é super comum no último ano, no grupo 8, eles fazerem um musical cancelado. Apresentações, todas essas atividades foram canceladas justamente para evitar a aglomeração de pessoas. Além disso, ainda vale a medida que crianças doentes ficam em casa. Então, nariz escorrendo, resfriadinho, gripe, febre, tem que ficar em casa. Tem um site bastante interessante chamado weeropschool.nl, que é legal dar uma olhada para quem mora aqui, para saber quais são as medidas, os cuidados que a gente tem que tomar agora com a volta às aulas das crianças. Bom, e aí a pergunta que fica, né? Poxa vida, por que o governo resolveu reabrir as escolas? É realmente seguro? Na coletiva de imprensa do Rutte, ele disse 2 coisas importantes para os pais. Ele disse muito mais coisas, mas 2 coisas que ficaram em relação às escolas. Em primeiro lugar, que as crianças voltando para a escola significa que os pais vão ter um alívio, né, dentro de casa e vão poder voltar melhor ou mais ao mercado de trabalho, né? Pensando no meu caso, se encaixa perfeitamente. Eu estou em casa com 3 crianças trabalhando e fazendo tudo ao mesmo tempo, então quando ele disse isso eu balancei a cabeça que sim. E por um outro lado, tem uma série de pesquisas que estão sendo feitas e que foram feitas. E essas pesquisas indicam que as crianças elas não têm um papel fundamental na propagação, na contaminação do vírus. Além disso, se as crianças são contaminadas, os sintomas que elas têm são bem mais leves do que os sintomas que os adultos têm. Então, assim, são pesquisas feitas pelo RIVM, eu vou deixar o site aqui, essa pesquisa está publicada para todo mundo ler. Além disso, eles se basearam em pesquisas feitas no mundo todo, em alguns países como China, Espanha, Itália, nos Estados Unidos, eles comprovam os mesmos dados que essa pesquisa feita aqui na Holanda, que as crianças, elas não são, digamos assim, um elemento mais importante na questão da contaminação. Existem também poucos casos, mundialmente falando, poucos casos de crianças que foram contaminadas com o vírus. O maior número de contaminação realmente acontece de adulto para adulto, principalmente no grupo entre 40 e 80 anos. E a contaminação de criança para um adulto quase não acontece. Quando uma criança é contaminada, isso normalmente acontece dentro de uma família, dentro de uma casa e passa do adulto para a criança.
E repetindo um dos dados mais importantes dessa pesquisa, feita pelo RIVM aqui na Holanda, é que as crianças elas têm um papel pequeno na propagação da contaminação do vírus. E como eu já disse, além disso, pesquisas internacionais apontam que o número de contaminados entre as crianças é relativamente baixo, tá? Varia de 1 a 6% dos contaminados, varia de país a país. Isso foi uma pesquisa feita na China, Espanha, Itália, Estados Unidos e Coreia. E além disso, os sintomas são mais a menos em crianças em relação aos adultos. Então é isso, gente. Essas são basicamente as medidas que as escolas vão tomar para a reabertura e o porquê, né, do governo tomar essa decisão de reabrir as escolas. Nós já recebemos notícia das escolas de como as crianças vão voltar a partir do dia 11. Como eu expliquei, no caso dos meus filhos, eles vão 2 vezes por semana na escola e 2 vezes por semana eles vão continuar tendo aula aqui em casa. E 1 vez por semana a escola está fechada. Eu não sei ainda exatamente o que isso significa, se eles vão ter tarefa, se vai ter lição, se os pais precisam ajudar mais. Eu ainda não sei desses detalhes. A escola também mandou um mapa pra gente de como entrar. Eles têm bastante portas de emergências, então, sei lá, um grupo entra pela porta principal, o outro pela lateral. Isso é o que vai acontecer aí a partir do dia 11. E como eu já disse no vídeo anterior, assim, tem uma parte de mim que tá feliz e aliviada, as crianças vão pra escola. Por um outro lado, eu ainda acho um pouco tenso, apesar, né, de eu li todas essas pesquisas, eu vou deixar os links aqui para vocês darem uma olhada depois. Li as pesquisas, você vê realmente que as crianças não têm um papel muito grande na propagação, na contaminação do vírus. Mesmo assim, eles vão sair dessa quarentena que a gente tá, já perdi as contas, sei lá, 6 semanas, e vão ter um contato muito grande com muitas crianças a partir do dia 11, então não sei como que isso vai ser. Então nessa parte, assim, eu acho um pouco tensa. E de todas as formas, né, existem as exceções, então por mais que as crianças, se elas são contaminadas, elas não têm sintomas muito fortes, a gente fica meio assim com o pé atrás, afinal de contas, né, são os meus filhos, os filhos de vocês, a gente não quer ver criança doente em casa. Então é isso, mas esses são os motivos. Vou deixar os links para vocês darem uma olhada, quem tiver interesse tá em holandês, mas dá para dar uma olhada na pesquisa, no resultado da pesquisa e torcer, ter fé, cautela para que tudo dê certo nessa volta às aulas. Isso é válido só para a Basisschool, que é a escola primária, de 4 a 12 anos aqui. E o governo vai fazer um teste agora, né? Então, até junho, eles vão analisar como é que vai ser essa volta às aulas. E se tudo der certo, tudo correr bem, provavelmente em junho, a Middelbare School, Voortgezet Onderwijs, que é a escola secundária, que é a partir dos 12 anos, também vão voltar, a escola vai voltar a funcionar a partir de junho. Mas eles vão primeiro analisar como é que vai ser, como é que vai decorrer essa abertura da escola primária e depois tomar o resto das decisões. É isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!